nosso Festival SUS 30 anos. Viva o SUS, celebrar e resistir. Conforme a nossa programação, a gente agora às 14 horas segue com a live Políticas Públicas de Apoio às Vítimas de Violência Sexual e ao Aborto Garantido por Lei. Para essa mesa, a gente conta com a Mazé, a Maria José Araújo, que é médica, psicanalista, ativista pelos direitos humanos das mulheres. Ela faz parte da Rede Feminista de Saúde e Rede Médica pelo Direito de Decidir. Contamos ainda com o professor Dr. Aníbal Faundes, professor emérito da Universidade Estadual de Campinas, pesquisador sênior da CIMICamp, Centro de Pesquisas em Saúde Reprodutiva. Para mediar os trabalhos, a nossa colega do SUS Campinas, Verônica Gomes Alencar, que é sanitarista e homeopata, militante pelos direitos humanos e SUS. Pertence também à Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras e Rede Médica pelo Direito de Decidir. Verô, a palavra está com você. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Esse festival é um dos momentos mais emocionantes do SUS Campinas. Tivemos muitas emoções ontem, hoje. Eu quero aqui parabenizar toda essa equipe maravilhosa, corajosa, ousada, que montou e está fazendo esse festival, e deixando o nosso final de semana e esse aniversário de 30 anos muito, muito, muito especial. O SUS Campinas tem uma história, e esse festival vai deixar essa história gravada para as nossas gerações. Eu quero fazer algumas homenagens rápidas, mas que eu não podia deixar de fazer, pela minha história, pelo fato de eu ter chegado aqui na mão do SUS, né, que ainda nem existia. Eu quero fazer homenagens póstumas muito importantes. A primeira delas é para o Vanderlei, nosso colega Vanderlei, que foi o primeiro médico negro que eu conheci na minha vida e que amei profundamente, que nos deixou e deixou a sua querida Janete para nos conduzir no caminho do SUS, do conhecimento e da solidariedade, para o nosso colega Vicente, que faleceu dentro do estacionamento do pronto-socorro em que ele ia trabalhar, e para a nossa colega Adriane Pianovski, que faleceu de epidemia de H1N1, que trouxe toda a luz e criatividade para nosso SUS, e para nossa querida amiga Regina Gomes, minha colega querida, que faleceu essa semana. Essas são as minhas homenagens póstumas, essas pessoas são a cara do SUS Campinas. As minhas homenagens presentes, que são Nelson, que me trouxe para Campinas, o Zé Carlos, o Cacau, que me acolheu muito bem aqui, o Adail, a Tereza, o Emerson, Gastão e Carminha, Ide, Luiz Cecílio, que me acolheram com a minha fala, meus gestos e minhas ações feministas dentro da rede de Campinas, e a Williams, que me ensinou tudo que eu sei hoje sobre saúde mental. Estou bastante emocionada de estar participando dessa mesa, coordenando e, ao mesmo tempo, participando, porque eu estou com duas pessoas que eu nem posso chamar de convidados, são meus mestres, Dr. Faundes, o meu mestre, a Mazé, minha musa e inspiradora, e que o Dr. Faundes que me ensinou, desde o primeiro dia que eu conheci o Dr. Faundes, no treinamento para o PAISME, desde esse momento que a gente se aliou na luta pela garantia do aborto previsto em lei, a descriminalização do aborto, a saúde da mulher, a cidadania e os direitos. E a Mazé, que eu conheço desde o tempo da Fundação Carlos Chagas. Gente, a Mazé produziu essas cartilhas que faria a Damares ter um ataque epiléptico. Ela morreria se a Damares visse essas cartilhas que a Mazé produziu
tão maravilhosamente que meus filhos... Essa foi demais, Verônica, valeu! Maravilhosos, desde depois do coletivo. Depois a Mazé foi coordenadora da área técnica de saúde da mulher do governo Erundina, enquanto eu era coordenadora da área técnica de saúde da mulher do governo Jacó. Depois a Mazé foi para o governo federal para ser a coordenadora da saúde da mulher, e eu fui para o segundo mandato do Toninho também ser coordenadora de saúde da mulher da rede. Imagino o tanto que eu aprendi, o tanto que a Mazé é importante na minha vida. Por isso, essa mesa ela tem um contexto, primeiro, de trazer a questão da violência sexual como uma questão de saúde pública, uma mudança de paradigma, que a saúde pública, a violência sexual era igual à polícia, e o aborto previsto em lei só estava na nossa Constituição, lá desde 1940, no Código Civil. Né? E, então, a partir do momento que a violência sexual passa a ser um problema de saúde e os nossos gestores veem isso como uma urgência para criar serviços de acolhimento e de realização do aborto, o SUS ganha um outro contexto. O SUS, além de cuidar da saúde, o SUS garante direitos. Direitos civis, direitos sociais, direito à saúde, direito à vida. E eu estou com essas duas pessoas maravilhosas que têm isso como base estrutural para a sua vida civil e sua vida profissional. Na minha vida feminista, eu agradeço a minha formação feminista, a Eleonora Minecucci, que foi minha professora lá em João Pessoa, na década de 70, finalzinho, e depois a Simone Diniz, que foi minha colega aqui, que viemos eu de João Pessoa e ela de Natal, e caímos aqui nesse fervilhão de São Paulo e aprendemos a vivenciar toda essa experiência. Estou aguardando o doutor Faundes para começar. Ele nada? Júnior? Oi, Verônica. Não, ainda não deu sinal. Eu vou entrar aqui para olhar. Eu acertei tudo com a Vilma. Ela tem tudo. Tá, a gente vai esperando aqui, acompanhando. Olha, aquele link que você mandou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com a Mazé, e enquanto a Mazé fica na tela toda, eu vou tentar ajudar o doutor Faundes. Mazé, com todo carinho, a fala é sua. Você vai ter 20 minutos para falar, e depois a gente passa para o doutor Faundes, e no final a gente vai passar o vídeo do Iluminar, da Rede Campinas, de cuidado às vítimas de violência sexual, que só foi possível por tudo que a Mazé e o doutor Faundes vão falar. Obrigada, Mazé, é você. Obrigada, Verônica. Obrigada, Verônica. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, esse convite. Para mim também é muito emocionante. Parabéns pela iniciativa e parabéns ao SUS pelos seus 30 anos. Queria agradecer aos organizadores também, dizer que é uma alegria muito grande para mim reencontrar a Verônica e reencontrar o doutor Faundes, incansáveis lutadores pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? Então, para mim é um grande prazer estar aqui hoje, porque essas pessoas são as minhas grandes parceiras durante muitos anos da minha vida e ainda hoje. E a importância também desse debate, né, sobretudo agora, durante a pandemia do Covid-19, onde a violência contra as mulheres aumentou muitíssimo no Brasil. Eu não tenho tempo de falar desses dados, mas já tem todos os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do IPEA,
de outros estudos das mulheres informando esses dados. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui nesse espaço tão importante é que é fundamental a importância de uma conjuntura política e social progressista para a implantação de políticas públicas para as mulheres e para seus direitos sexuais e reprodutivos e para o combate à violência contra a mulher e os serviços de aborto legal. E, na minha opinião, foi nos governos progressistas, em parceria com uma sociedade civil organizada, muito organizada, de mulheres, de médicos, de profissionais de saúde, que nós tivemos importantes avanços nas políticas para as mulheres, na década de 80, na década de 90 e no ano 2000. E, infelizmente, nesse momento, nós vivemos uma conjuntura política social extremamente retrógrada, fundamentalista, antidireitos, e com o desmonte do SUS, das políticas públicas e da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que tem como um dos seus eixos programáticos as políticas de prevenção e atenção às mulheres em situação de violência, mulheres, meninas e adolescentes em situação de violência. Como também a Secretaria de Política para as Mulheres, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, elaborou um grande plano de combate à violência contra a mulher, que foi até 2016, e hoje ele está sendo também desmontado. Eu acho que esse desmonte, ele ameaça a vida dos brasileiros. De cada 10 brasileiros e brasileiras, 7 acedem ao SUS, quer dizer, são usuários e usuárias do SUS. Nós temos, atualmente, mais de 60 milhões de mulheres em idade reprodutiva com suas especificidades. Então, eu imagino que o que significa essa retirada de direitos que vem acontecendo, direitos que são constitucionais e que são já assumidos pelo Brasil no ciclo de conferência das Nações Unidas. E, para mim, esse retrocesso, ele tem uma coisa muito grave, que é um retrocesso em vários segmentos, em vários setores sociais, todas as políticas públicas dos ministérios, em muitos municípios, em muitos estados. Por sorte, nós ainda temos nos estados e nos municípios muitos gestores progressistas e comprometidos com a saúde, no parlamento. E também, para o caso da violência contra a mulher e dos serviços de aborto legal, esse atraso, né, esse retrocesso, ele tem uma grande influência. Todos os estudos mostram que nos países onde o aborto é ilegal em qualquer situação e que vive uma situação política de retrocesso, de fundamentalismo religioso, os profissionais de saúde, eles têm um recuo, eles recuam. Isso desperta insegurança, medo de assumir, na verdade, o dever que é dos gestores e das gestoras de propiciar políticas públicas para todas as mulheres, independente da sua classe social, porque é isso que diz o SUS, com a sua universalidade, né? Então, eu acho que a história do serviço de atenção à violência e ao aborto legal do Brasil é uma história com idas e vindas, na qual muitos segmentos sociais tiveram importante participação. E eu considero que tivemos, desde do final da década de 80 até 2015, 2014, importantes avanços, apesar das dificuldades da implantação dos serviços, da exigência de documentos desnecessários, da falta de acesso das mulheres, como foi o caso da menina do Espírito Santo, que, por sorte, encontrou um hospital em Recife, onde ela pôde exercer seu direito de decidir, né? Mas, na verdade, a gente está dando vários passos atrás, e isso me preocupa profundamente, porque isso é uma violação dos direitos humanos e dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que é uma área, um tema muito complexo, mesmo nos governos progressistas, porque a gente tem
ainda no Estado, mesmo no Estado democrático do direito, a gente ainda tem pessoas conservadoras ou que usam sua religião para impedir essas políticas, né? E eu queria um pouco rapidamente, que foi o que Verônica me pediu, como foi possível avançar nas políticas públicas de atenção à violência. E eu vou partir do caso de São Paulo, em 1989, com um dos serviços pioneiros no Brasil de atenção às mulheres vítimas de violência por estupro e nos casos de risco de vida da mulher. E, nesse momento, eu gostaria de prestar uma grande homenagem ao Dr. Jorge Andalaf, que já faleceu, e que foi um dos iniciantes, um dos pioneiros no Hospital do Jabaquara desse serviço. Ele teve a imensa coragem de, naquele momento, enfrentar esse grande desafio com o governo democrático da Luíza Erundina, um secretário de saúde também, e diretores de hospitais, que tinham esse compromisso com os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. É evidente que essa implantação desse serviço, ele não foi sem conflitos, inclusive por parte da igreja, que naquele momento integrava o executivo municipal, ou seja, a Secretaria de Justiça, né? Que era o doutor Hélio Bicudo, que era o secretário, e que ele interpretava o artigo 128 do Código Penal de uma maneira totalmente dissocida, religiosa, de acordo com a sua fé. Mas a prefeita Luíza Erundina, ela foi extremamente forte, corajosa, secretária de saúde também, e nós resolvemos bancar todo esse conflito que se criou naquele momento. E eu não poderia deixar de dizer que, naquele momento, o movimento de São Paulo era o movimento de mulheres, era um movimento muito forte, era um movimento muito organizado, que estava presente, foi consultado, participou de todo o processo, além de outros setores, como a Ordem dos Advogados do Brasil, vereadores, vereadoras, e essa implantação desse serviço, ele teve uma participação democrática da sociedade civil, sustentando todas as propostas do Executivo. E a mesma coisa aconteceu na gestão da Marta Suplicy, né? Então, foi um processo muito importante, porque eu acho que ele foi um processo aberto, que saía na mídia o tempo todo, que todas as pessoas podiam colocar a sua opinião. Como eu já falei, é evidente que não foi um processo sem conflito, né? Várias pessoas tiveram problemas, suas casas invadidas, ovos atirados em seus edifícios, mas isso, naquele momento, não amedrontou quem acreditava que aquilo era possível, né? Eu acho que, nesse processo todo, que vem do final dos anos 80 até o momento, nós tivemos muitos parceiros no Brasil, né? E duas pessoas que foram e que são parceiras estão aqui hoje, que é o doutor Faúndi, ele vai falar, na fala dele ele vai contar essa história, e a Verônica também, com sua história de luta nesse campo. E aí, eu acho que São Paulo, ele serviu muito de exemplo, porque era um serviço que era aberto, que era dito, que era referenciado, porque muitas vezes acontece que os serviços, eles se instalam, eles são instalados, os profissionais sabem, exercem, funcionam, mas eles têm medo que o serviço seja divulgado, né? Então, eu acho que nesse processo, nesse caminho do exercício dos direitos das mulheres que sofreram violência, que engravidaram, que não queriam continuar esse processo, tem muitas idas e vindas, muitas dificuldades, mas também muitas coisas positivas, muitos direitos reconhecidos e muitos atores, muitas mulheres que participaram de tudo isso. E, para mim, e eu fui para o Ministério da Saúde em 2003, né, no governo Lula, e eu acho que, nesse período de 2003 a 2016, o Ministério se caracterizava pela presença de muitos gestores e gestoras comprometidos com a saúde das mulheres e dos seus direitos. Queria salientar que também, antes dessa gestão de 2003, já havia feministas no Ministério, e que foi elaborada a primeira norma técnica de atenção à violência, né?
Então, essa norma técnica, ela foi atualizada em 2005, não foi somente atualizada nas questões técnicas dos tratamentos, da prevenção, mas ela foi atualizada numa questão que eu considero muito importante, que foi a retirada da obrigatoriedade do boletim de ocorrência para as mulheres poderem ser atendidas e realizar o aborto legal. Então, voltando um pouco a 1989, eu acho que o Brasil tinha essa dívida com as mulheres. Naquela época, nós, na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, negociou a inclusão no protocolo de atendimento ao aborto legal do boletim de ocorrência. Nós sabíamos que nós estávamos negociando um documento que o Código Penal não exigia, mas foi uma forma que nós encontramos, a partir de toda a interlocução democrática com os profissionais do hospital e com outros profissionais, de que esse serviço fosse implementado, né? E aí, pagando essa dívida, que eu acho que é uma dívida, essa norma foi atualizada e nós retiramos a obrigatoriedade da apresentação do boletim de ocorrência para que as mulheres pudessem ter acesso ao aborto legal. É evidente que esse momento foi um momento de muito conflito nacionalmente. Eu digo nacionalmente porque teve uma reação muito forte contra isso, na percepção dos conservadores, e aí eu falo não só da igreja, eu falo não só da Igreja Católica, dos evangélicos, mas mesmo dos profissionais de saúde, do Conselho Federal de Medicina, que foi extremamente atrasado, retrógrado com essa situação, né? Sem considerar, inclusive, que as mulheres iam ter acesso a um serviço que o Código Penal daquela época não exigia, que era o boletim de ocorrência. E, naquele momento, eu me lembro que o ministro da Saúde, que era Humberto Costa, eu acho que é importante citar o nome das pessoas, teve uma intervenção muito importante. Os nossos aliados médicos, doutor Faúnder, Cristiano, Jorge Andalaf e várias outras pessoas, também tiveram, o movimento de mulheres segurou isso, ajudou, contribuiu, então teve muita resistência, mas isso foi um grande conflito naquele momento, partindo sempre do princípio que a palavra das mulheres é uma palavra que não é verdadeira, quer dizer, sempre a justificativa que se não tivesse o boletim de ocorrência, as mulheres poderiam mentir, iriam para os serviços pedir um aborto previsto por lei, quando, na verdade, era um aborto considerado ilegal. E aí eu acho que vale a pena a gente se perguntar se uma mulher que tem que passar por várias entrevistas, vários procedimentos, para ter que provar que ela não está mentindo, se ela realmente necessita disso. Quer dizer, na verdade, a palavra das mulheres ainda é muito pouco acreditada, né? Então, foi um momento de muito conflito. Também, naquele momento, se aumentou muito o número de municípios que tinha contracepção de emergência, que era outro grande conflito com a igreja, e é evidente que não adianta dizer que numa administração progressista não tem conservadores, porque tem, porque as alianças políticas levam a isso, mas se tiver gestores e gestoras que garantem que contribuam, esses processos eles vão à frente. E foi o que aconteceu naquele momento. A norma técnica continuou, ela não foi revista depois de uma grande luta. Eu me lembro que a área técnica, nós, as componentes da área técnica, fizemos umas 200 entrevistas tentando justificar essa retirada, quer dizer, era uma coisa que o Código Penal não exigia, mas para as pessoas não era bem isso, era assim, as mulheres vão passar a pedir aborto ilegal baseado na sua palavra mentirosa. Então, eu acho que ainda tem isso, né, infelizmente. E eu acho que estou terminando, já estou chegando no meu tempo, eu queria dizer aqui que todo esse processo foi um processo sempre muito colaborativo. Também o Ministério, em 2005,
elaborou uma norma técnica de atenção ao abortamento inseguro, da qual o professor Aníbal Faundes participou, várias outras pessoas participaram. Então, eu acho que foi um momento progressista na história das políticas para as mulheres. Claro que teve muitos problemas a nível dos municípios, dos estados, mesmo do Ministério, mas eu considero que nós tivemos também avanços e contamos muito com a participação da Secretaria Especial de Política para as Mulheres. E, para terminar minha fala, eu queria dizer que os gestores, eles têm deveres a cumprir. Eles não podem levar as políticas públicas do ponto de vista da sua religião, como vem acontecendo agora, que Verônica fez até uma brincadeira com as cartilhas da Fundação Carlos Chagas e a ministra Damares. O Brasil acabou de assinar um documento o mais retrógrado possível com alguns países, inclusive com os Estados Unidos, e é super importante a gente ver e repetir que o Estado brasileiro é um Estado laico, e que na Constituição, e que eles têm que cumprir a Constituição, o direito à saúde e as normas técnicas do Ministério da Saúde que foram elaboradas nos governos progressistas e que estão sob ameaça. Né? Eles devem cumprir seus deveres, o gestor e a gestora, no sentido de fortalecer o serviço que garante os direitos das mulheres em situação de violência, inclusive aquelas mulheres que desejam o aborto legal, desejam interromper o aborto, e eu acho que não dá mais, a essa altura, no século XXI, para a gente ter um governo como que nós estamos tendo agora, para ter uma política totalmente retrógrada, e eu venho lutando, tem muita gente lutando também para que isso melhore, para que isso não interfira como vem interferindo nas políticas públicas. Nós vivemos num Estado laico, e é assim que as políticas devem ser encaradas, né? Então, as mulheres têm direitos, os direitos devem ser cumpridos, nenhuma mulher deve morrer, porque não teve acesso ao serviço de saúde. E o SUS é o grande acesso, é a grande solução para 70% das mulheres brasileiras. Parabéns ao SUS, obrigada pelo convite, parabéns, Verônica, parabéns à comissão organizadora por essa brilhante e simpática e calorosa iniciativa. Muito obrigada. Verônica, seu microfone está desligado. Obrigada, Mazé, que maravilhosa fala. Eu vou desligar o meu. Como fortalece a nossa vida, a nossa militância, a nossa credibilidade enquanto profissionais do SUS, enquanto mulheres na militância feminista, na militância pela garantia dos direitos. Agora eu vou chamar o meu mestre, que não ouviu a minha declaração de amor por ele, por ter me dado tantas oportunidades, por ter me ensinado tudo que eu sei sobre essa questão da garantia de direito das mulheres, que luta no mundo inteiro para garantir o direito ao aborto, já escreveu livros, teve processos, o Dr. Faundes é nosso muso inspirador, e não poderia jamais deixar de estar nessa mesa, porque a história dele se confunde com a construção do direito das mulheres aqui no Brasil. Hoje ele é um brasileiro, vota no Brasil, mas ele é um chileno de alma brasileira que veio para cá, saindo e fugindo da ditadura chilena, e trouxe todo o seu conhecimento técnico e político para construir o país que, infelizmente, hoje estão destruindo. Dr. Faundes, seja bem-vindo. Como entro? Obrigado, Verônica. Eu te agradeço muito a apresentação. Na verdade, lo que yo voy a contar es un poco de historia de cómo a gente comenzó con esto do acceso a interrupción legal de gestación.
mi historia en el Brasil comienza el día 4 de julio de 1976, cuando yo llegué al departamento de tocoginecología de Unicamp, invitado por el profesor Pinotti, y me encontré con un departamento de ginecología que era pionero, porque el profesor Eduardo Lane, que era el jefe de ginecología, que era evangélico, yo entiendo que era bautista, porém, ele, a Unicamp tiene un convenio con una ONG feminista que se llamaba SOS Mujer, y es que atendía a mujeres víctimas de violencia. Cuando esas mujeres víctimas de violencia engravidaban, encaminaban a mujer ao departamento de tocoginecología da Unicamp, e o professor Eduardo Lane, ele mesmo, fazia a introdução da gestação. Como ele era o chefe de ginecologia, apesar de que tinha muita oposição, na prática ele fazia o que julgava que era justo, ético e correto. Quando eu cheguei, obviamente quis servir de apoio para ele e em muitos casos trabalhamos juntos para permitir a introdução da gestação de mulheres estupradas que solicitavam esses serviços. Essa situação se manteve por vários anos, mas hubo, por suerte, mujeres que pasaron a ocupar lugares de lideranza en los municipios de São Paulo y de Río de Janeiro, como María José explicó, a Luis Erundina, a propia María José, y eso permitió que se instalaran servicios de interrupción de gestación previstos en ley, tanto en hospitales municipales, tanto de São Paulo como de Río de Janeiro. En São Paulo, a María José já lembrou Jorge Andalaf, vejo que a gente não pode esquecer Osmar Colás, que até agora continua prestando esses serviços, e que junto com Jorge foram os que iniciaram esse atendimento no Hospital de Jabaquara. Pouco mais para frente, o professor Pinotti instalou o serviço de atendimiento a mujeres que sufren violencia sexual y solicita aborto en el Hospital Pérola Baiton, que pasó a ser hospital de referencia en el estado de São Paulo y que fue el que realizó mayor número de interrupciones legales de gestación, con un papel protagónico de Jefferson Dressé, que a gente no puede esquecer, porque por mucho tiempo fue la persona que más interrupciones legales de gestación realizó en Brasil entero. De esa forma, en el año 1996, era posible verificar que la ley que permitía interrupción legal de gestación desde 1940, realmente se ofrecía este servicio apenas en un hospital de Río de Janeiro, 2 hospitales de São Paulo y hospital de Unicamp en Campinas, ¿tá? O Semicamp, o CAISME, que está lembrando a Verónica, que fue creado por Pinotti con mucha resistencia de todo el mundo. Él siempre tuvo mi apoyo, tuve mucha resistencia até dentro del propio departamento de tocoginecología, más una vez que estuve instalado y que mostró la importancia que le tenía, siendo el único hospital en ese momento de atendimiento exclusivo para mujeres, todo el mundo reconoció la validad de esa iniciativa de Pinotti. Y de ahí para frente, o CAISME viene siendo un modelo que está siendo copiado en muchos lugares, afortunadamente. Fue justamente en esa situación de verificar de que eran muy pocas mujeres que tenían acceso a interrupción de gestación como producto de violencia sexual que convocamos el primer foro que se llamó un foro interprofesional sobre violencia sexual y aborto previsto en ley, que fue realizado en Campinas en octubre de 1996, con una grande colaboración de los grupos de mujeres organizados de Brasil, y que tenía como objetivo definir los procedimientos que deben seguirse en los casos de mujer estuprada que engravida y solicita de aborto legal, porque ese tipo de procedimiento no se conocía hasta ese momento.
Fueron convidados una dúcida de profesores de ginecología y obstetricia de todo Brasil, que gente sabía que no eran totalmente opuestos al aborto, más que por lo menos eran sensibles al tema, abogados, cientistas sociales y sobre todo representantes de grupos de mujeres organizadas. El principal producto de ese primer foro fueron recomendaciones sobre los procedimientos a seguir en caso de una mujer que sufre violencia sexual, desde el atendimiento emergencial hasta el seguimiento tanto desde el punto de vista psicológico como la necesidad de interrumpir la gestación en caso de ocurrir como consecuencia de violencia. Ese argumento, que fue producto de ese primer foro, dio de base para que el Ministerio de Salud, que participó en el foro, preparara la primera norma técnica de atendimiento a mujeres y adolescentes que sufre violencia sexual, publicado en 1998, revisado después en 2005-2012, por el Ministerio de Salud con un grupo de profesionales que preparó esa norma, teniendo como base el relatorio de ese primer foro. Por su parte, FEBRACO, que también participó en el foro, decidió crear el Comité Científico Nacional sobre Violencia Sexual y Aborto previsto en la ley, que funciona hasta hoy y continúa promoviendo que haya hospitales en todo Brasil que presten este tipo de servicios. Desde el inicio teníamos la idea de realizar no apenas un foro, sino que eso serviría muy poco si la gente no repitiera ese foro, invitando los mismos profesores y nuevos profesores de ginecología y obstetricia de otros centros para ir aumentando el número de servicios que dieran atendimiento a mujeres que sufren violencia sexual. Y este proceso de repetir los foros continuó a cargo de Semicampe por los primeros 6 años y más en adelante ficó como responsabilidad del Ministerio de Salud, que continuó organizando foros juntamente con la FEBRACO. Esa repetición de foros permitió ir aumentando el número de hospitales que prestaban este servicio, mas en muchos casos con fuerte resistencia, particularmente en el atendimiento de los casos de gravidez por estupro, por parte de los colegas que deberían ser responsables de hacer la interrupción de la gestación. Incluso la inclusión de nuevos hospitales no fue fácil y en diversos casos hospitales que comenzaron a ofrecer servicios de atendimiento integral a mujeres que sufren violencia sexual voltaron para atrás por presión de colegas contrarios a ofrecer este tipo de servicios, a pesar de la insistencia de que, longe de promover el aborto, la gente estaba apenas tentando de que abortos que serían clandestinos e inseguros pasasen a ser seguros y dentro de la ley, con la ventaja de ofrecer anticoncepción de eficacia comprobada, principalmente de longa duración, para prevenir la repetición del evento. Llegamos hasta el 11º foro, que fue realizado nuevamente en Campinas para conmemorar los 10 años de foros en 2008. Más a esa altura ya era evidente que la repetición de foros no era suficiente para aumentar o siquiera mantener el número de hospitales ofreciendo este tipo de atendimiento integral a mujeres que sufren violencia sexual. Y eso nos llevó a crear un nuevo programa que titulamos de Superando Barreras, que pretendía justamente promover diversos mecanismos para superar los obstáculos que dificultaban la instalación y manutención de servicios de atendimiento integral a mujeres que sufren violencia sexual. Varios colegas fueron enrolados como consultores que visitaban los hospitales salvos, porque hasta ese momento realmente apenas centros en capitales de los estados que estaban prestando servicios y no había una interiorización de los programas de atendimiento integral a mujeres que necesitan asistencia después de violencia, particularmente hospitales que prestaran atendimiento a aborto legal. Ese programa de Superando Barreras tuvo inicio en 2010 con apoyo del Ministerio de Salud,
más que fue ese apoyo apenas hasta 2012. A partir del 2013 hasta 2016 tuvimos apoyo financiero de un doador internacional anónimo que nos permitió contratar consultores que visitaban los hospitales, além de mantener un escritorio central en comunicación permanente con los hospitales participantes. El programa identificó hospitales en regiones sin servicio de atendimiento integral a mujeres que sufren violencia sexual por un total de 32 hospitales. Entre abril de 2013 y diciembre de 2014, un total de 1.352 profesionales de salud fueron treinados, incluyendo médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, farmacéuticos, o sea, todos aquellos que participaban de alguna forma u otra en el atendimiento de mujeres víctimas de violencia sexual en los hospitales participantes. Los administradores de salud municipales de cada hospital también participaron de estos entrenamientos. Los consultores contratados fueron responsables de ese entrenamiento, que fue basado en un manual operacional para implementar el programa. El currículo incluía contenidos sobre género, derechos humanos, aspectos legales y éticos, y entrenamiento en las habilidades requeridas para prestar servicios de emergencia a mujeres que sufren violencia sexual y también para practicar la interrupción legal de gestación por medios médicos y quirúrgicos, incluyendo aspiración manual intrauterina, de acuerdo con la norma técnica del Ministerio de Salud. Pelo menos un médico fue entrenado en cada hospital, visto que apenas médicos pueden realizar interrupción legal de gestación de acuerdo a la ley brasileña. En total, 90 médicos fueron entrenados, con una media de 3 médicos en cada hospital. Antes de participar en este programa, 24 hospitales declararon nunca haber realizado interrupción legal de gestación. La principal razón es la falta de profesionales entrenados, en la resistencia de los médicos a practicar interrupción legal de gestación. No fin del programa, 9 hospitales declararon que ainda no realizaban interrupción legal de gestación, mas 8 de ellos declararon que encaminaban a esas mujeres a un hospital de referencia. Por otro lado, 13 hospitales informaron que ya tenían realizado uno o más interrupciones legales de gestación desde que iniciaron su participación en el programa. Para mostrar la extensión nacional, voy a listar hospitales incluidos. Hospital de Sur Nazaré de Caruaru, Pernambuco, Hospital Estadual de Liceo Alcoverde de Parnaíba, en Piauí, Hospital Regional Manuel de Santo en Bom Jesús de Piauí, Hospital Don Malán de Petrolina en Pernambuco, Hospital Beneficente de Corumbá en Mato Grosso do Sul, Hospital Universitario en Santa María, Rio Grande do Sul, Hospital José Matos Cohen de Paratins, Amazonas, Hospital Vicente de Paula en Paso Fundo, Rio Grande do Sul, Hospital San José de Coratina, Espíritu Santo, Hospital Bom Jesús de Vileña en Roraima, Hospital de Caridad de Uruguayana, Rio Grande do Sul, Walter Ferrar de Yaguariúna en San Pablo, Hospital Regional de Teté en Teté, Amazonas, Hospital Bom Pastor de Guarayá Mirim de Roraima, Hospital Regional de Callaceiros en Paraíba, Hospital Regional Santa Filomena de Monteiro, Paraíbas, Hospital Profesora Maganón Magalhães de Serra Tallada, Pernambuco, Hospital de Barreiras en Oeste, Barreiras, Bahía, Eunápolis de Bahía, Cacoal de Roraima, Ponta Porá de Minas Gerais, San Luis de Marlí de San Luis Maranhão, Hospital Unidad de Mesquita en Río de Janeiro, Petrolina Campo de San Lorenzo de La Mata de Pernambuco, Enoeda Estuda de San João de Meriti de Río de Janeiro, Rocha Faria de Campo Grande, Río de Janeiro, Ignacio da Sada Salgueiro, Pernambuco, Gonzalo Moto de Mesallero de Fortaleza, Ceará, José Valdas de Fortaleza, Ceará, Asís Chateaubriand de Fortaleza, Ceará, Nuestra Señora de Concepción en Ceará, Beneficencia San Pedro de Garibaldi en Garibaldi, Rio Grande do Sul, etcétera, etcétera.
É claro que hay un número muito maior de hospitales que precisarían de treinamento e apoio para instalar e manter esses serviços, mas isso é uma tarefa do Serviço Público de Saúde em colaboração con o comité correspondiente da FEBRACO. O sucesso desse programa Superando Barreras foi regular, sobre todo pela resistência dos colegas em aceitar seu dever ético e profissional de prestar atendimento a mulheres que sofrem violencia sexual, incluyendo la interrupción legal de gestación de mujeres estupradas. La evaluación realizada 12 meses após la intervención, 20 de los 32 hospitales declararon ya tener atendido entre 50 y 100 mujeres que tienen sufrido violencia sexual en los últimos 12 meses. 13 de esos hospitales ya tienen realizado aborto legal por gravidez por estupro. 8 de esos ainda no tenían realizado, mas tenían encaminado a otros hospitales. En general avaliaron que había necesidad de mayor información y compromiso del equipo multidisciplinar que debería ser responsable de ese atendimiento, particularmente los médicos, cuando la situación que sufre violencia sexual, en cuanto a no administración de anticoncepción de emergencia para prevención y los medicamentos para prevención de doenças de transmisión sexual, incluyendo HIV. Además, había falta de información de la población sobre la disponibilidad de esos servicios y falta de apoyo de las autoridades de salud municipales y del Estado. Por otra parte, los hospitales avaliaron que el entrenamiento de equipos multidisciplinares, la inclusión de hospital en una red de servicios que cuida a la mujer que sufre violencia sexual y el establecimiento de un flujo interno en la provisión de esos cuidados eran las acciones más efectivas realizadas desde el inicio del programa. También aprendimos la importancia de promover el atendimiento integral a la mujer que sufre violencia sexual con énfasis en el atendimiento de emergencia. En cuanto todos los servicios de salud saben muy bien cómo atender un caso de hipertensión grave, sobregestación, un caso de síntomas de gravidez ectópica, etcétera, etcétera, en general no están preparados para una cosa tan simple como dar atendimiento apropiado a mujeres que consultan após haber sido estupradas. No hay atención de emergencia, no hay medicamentos para prevenir doenças de transmisión sexual, incluyendo HIV. Crear las condiciones para ese atendimiento es fundamental, entre otras cosas, porque verificamos que servicios que no farían interrupción legal de gestación de mujeres estupradas terminaron dando este servicio após ter experiencia del atendimiento de emergencias a mujeres y comprender mejor el problema por el que pasan esas mujeres estupradas. Es claro que el problema de mujeres y adolescentes que sufren violencia sexual está muy longe de ser resolvido y prácticamente nada ha sido feito para prevención. Mas entre la total indiferencia frente a ese problema que existía en el inicio de la década de 90, a la situación actual es evidente que ocurrieron importantes progresos. Es preciso, entre tanto, continuar insistiendo constantemente para continuar progresando y evitar retrocesos. Ese es el trabajo que realizan con eficiencia el Comité de Violencia Sexual por evento previsto en la ley de FEBRACO y que debe ser responsabilidad de municipios, estados y del Ministerio de Salud, ainda que en este momento de franco retroceso pelo conservadurismo del gobierno haya pocas probabilidades de que el gobierno central contribuya en este emprendimiento. Muy obrigado por la atención prestada a esta presentación y fico a disposición para cualquier duda y para responder cualquier pregunta que pueda surgir después de esta presentación. Obrigado, Verônica, e fico à disposição. Muito obrigada, doutor Faundes. Nós estamos aqui decidindo como vamos fazer com a nossa programação para cuidar um pouco do tempo. O vídeo do Iluminar era muito longo, e aí eu vou fazer uma pequena síntese
de como a rede se estruturou, levando em consideração tudo que as políticas públicas que foram implementadas e criadas e trabalhadas por todos os movimentos e por todos os profissionais que a Mazé e o Dr. Faundes colocaram. Aqui em Campinas, em 2001, a gente resolveu criar uma rede de cuidado às vítimas de violência sexual, incluindo uma questão importante, que era aproveitar os serviços que já existiam, no caso o CAISME, no caso o SOS Ação Mulher e mais a Delegacia das Mulheres, e levar um novo paradigma para o atendimento às vítimas de violência sexual, que foi para criar uma rede em que as mulheres e as crianças e os adolescentes e os homens pudessem chegar aos serviços antes de 72 horas, para que a gente pudesse, além de evitar a gestação em decorrência do estupro nas mulheres e adolescentes, também evitar as doenças sexualmente transmissíveis no caso do estupro. Não podemos esquecer que a violência ela produz alteração na saúde desde quem produz a violência, de quem sofre a violência, de quem assiste a violência e de quem cuida da violência. Então, uma rede toda de proteção aos profissionais de saúde, às mulheres, crianças, adolescentes e homens, idosos, idosas, faria toda a diferença na nossa vida. Então, juntamos a Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Pública, o Semicamp, junto com a Secretaria de Saúde, montamos a capacitação para todas essas secretarias, para os professores, para os CREAS, os CRAS e a Guarda Municipal. Iniciamos uma rede que faria com que a Guarda Municipal estivesse à disposição de todas as vítimas para levar para os serviços da saúde todas as vítimas, assim que fosse acionada e durante o trajeto já fosse conversando tudo o que ia acontecer no serviço de saúde. Ficaria lá e levaria as mulheres e as crianças, as vítimas, para as suas casas ou para onde elas quisessem. Isso gerou uma mudança de paradigma muito grande, porque as delegacias também passaram a respeitar o nosso fluxo. Então, quem chegasse com estupro nas delegacias, antes do boletim de ocorrência, eram encaminhadas para o serviço de saúde. Fizemos um fluxo de mulheres para o CAISME e colocamos o hospital da Unicamp, a pediatria do Mário Gatti e o pronto-socorro adulto do Mário Gatti para atender os homens e os transexuais, travestis, e a pediatria para atender criança e adolescente, junto com a pediatria do HC, e assim seguimos muito fortemente, fazendo capacitações ano a ano, e logo em 2005 nós criamos um ponto importantíssimo, que foi a criação do primeiro sistema online de notificação das violências com ficha única para todas as violências e para todos os sexos e todas as idades, que é o SIS-9, que é online e que, diferentemente da maioria dos municípios do Brasil, a educação, a segurança pública e os SUAS, os CRAS, os CREAS, os centros de referência, os abrigos e os centros de referência de cidadania e de garantias de direito, o Conselho Tutelar e os hospitais notificam os casos. Isso nos dá uma garantia de dados
que faz diferença, porque a lei que obriga a notificação só obriga para os serviços de saúde. Isso fez com que a gente ajudasse consideravelmente o Ministério da Saúde, na época, a criar o sistema Viva de notificação das violências, com uma ficha única, e também mostrar a nossa experiência em vários congressos e na Conferência Mundial de Promoção da Saúde em Helsinki, ganhamos alguns prêmios, mas o prêmio mais importante do Iluminar, que se mantém até hoje, foi a diminuição drástica, importantíssima, da redução da realização dos abortos garantidos por lei. Antes do Iluminar, 80% das mulheres chegavam depois de 72 horas. Realizávamos, em média, 30 abortos por ano, abortos previstos em lei no CAISM. Depois da rede, a gente chegou a ter, em 4 anos, nenhum aborto previsto em lei de residente em Campinas. Para nós, isso não tem prêmio maior. Isso tem uma importância para a gente colocar a questão do SUS no atendimento às vítimas e na realização do aborto previsto em lei, o tamanho da responsabilidade do SUS, do SUAS e da segurança pública e da educação. Quando essas redes começam a ser desmontadas, todo esse processo vai indo de água abaixo. Para vocês terem ideia, o nosso último boletim, que foi lançado o ano passado, deixa eu pegar rapidamente os dados. Para vocês terem ideia, em 2005, no primeiro boletim, a gente notificou 90 casos. O boletim do ano passado, de 2018, porque a gente sempre faz a condensação dos dados um ano depois, nós atendemos 427 casos de violência sexual como um todo, 47 foram masculinos, 338 femininos. Desses casos, 251 foram de 0 a 9 anos. Eu estou falando de violência sexual. 127 de 2 a 59 anos e 2 casos acima de 60 anos. O CAISM atendeu 224 mulheres, as nossas unidades básicas 117, o SUAS, através do CEAMO 73, os hospitais de emergência, os nossos PAs, as nossas UPAs 55, e os hospitais privados atenderam 6 casos. Em 2018, nós tivemos, falando dos tipos de violência, nós tivemos 339 estupros em Campinas, quase um estupro por dia. E vocês entendam o seguinte, a gente compara os boletins de ocorrência com as nossas notificações. Nós temos mais notificações do que número de boletins de ocorrência, porque ainda o paradigma de que a mulher tem que ir mais rapidamente para o serviço do que fazer o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência não é em nenhum momento obrigatório. Então, essa mulher pode fazer a qualquer momento o boletim de ocorrência, porque a Guarda Municipal vai levar ela em casa. Agora, a gente, em 2018, realizamos 21 abortos previstos em lei. Porém, com o desmonte da rede básica, com o desmonte do SUAS, com as poucas e raras profissionais de saúde no Centro de Referência da Mulher, que só está com uma equipe psicossocial. O ano passado, que ainda não saiu no boletim do SIS-9,
pessoal do CAISM me avisou que fez 40 abortos previstos em lei. Então, a ausência de acolhimento dessas mulheres na rede, a informação constante de onde elas irem e o tempo que elas têm para chegar no serviço foi, aos poucos, sendo abandonado. Nós tínhamos na rádio da Prefeitura de Campinas, a gente tinha um aviso que avisava 3 vezes por dia: se você sofreu ou sofre violência sexual, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo da sua casa. Esse aviso parou desde 2016 a ser vinculado. Então, é importante a gente colocar que não é só a criação dos serviços, não é só a existência deles, não é só a coragem e a decisão política de fazer os serviços, mas a gente tem que envolver o movimento de mulheres, as promotoras legais populares, as unidades básicas de saúde, colocar aviso em todas as estruturas de movimentação pública, teatro, cinema, e as pessoas têm que saber que o estupro é uma questão de saúde pública e exige urgência no cuidado. Era isso que eu queria colocar, agradecer a presença da Mazé e do Dr. Faúndes e dizer que eles ainda têm um tempo para fazer sua fala final e deixar para nós esse maravilhoso ensinamento que vocês, e essa força, essa coragem que vocês deixaram gravado historicamente nessa mesa de hoje. Não tive tempo de... Mas pode falar. Faúndes, eu falei que era uma grande alegria lhe reencontrar. Eu não sei se você já estava. Se você já bem, eu queria dizer da importância desse debate, né? Eu estudei agora, venho estudando os dados sobre a questão da violência, escrevi já sobre isso. Durante a pandemia, a gente sabe que aumentou bastante, tanto a violência física, a violência psicológica, como a violência sexual nas casas, e apesar da conjuntura que está muito pouco favorável, como eu já coloquei, eu acho que iniciativas como essas nos ajudam, nos dão força, como a Verônica colocou, para continuar. Independente do governo federal, que a gente já disse aqui bastante coisa sobre ele, né? Os governos estaduais, eles têm seus compromissos sanitários, seus compromissos com o SUS e com as ações programáticas, os municípios e estados. Então, tem muitos gestores que podem ver também um pouco de desmonte dos serviços e das políticas, mas tem muita gente ainda comprometida com essa atuação e com a defesa dos direitos das mulheres. Eu acho que nós não podemos deixar que o conservadorismo, né, o atraso, que os fundamentalistas dirijam e decidam pela vida das mulheres. Então, acho que é uma luta de todo mundo, de quem acredita nisso, e trabalho tão importante que vocês fazem, fazem. E a doutora Faúndes, que é o parceiro de sempre, com sua história, com outros companheiros e companheiras que eu não consegui citar aqui, a Comissão de Violência da FEDRASGO, o Jefferson, o Olímpio, tantas outras pessoas que não dá para a gente elencar. Muito obrigada e gostei demais de ter participado. Boa sorte para todo mundo e para essa iniciativa tão brilhante de 30 anos do SUS.
Verônica, seu microfone. Obrigada, Mazé. Vamos agora, eu vou pedir para a produção abrir o vídeo do Dr. Faundes, que está fechado, para ele se despedir, fazer a fala de despedida dele, para a gente seguir com a nossa programação. Por favor, quem está aí na programação da... Fala. Verônica, ¿me escuta? Verônica? Escuta, Dr. Faundes, pode falar. Eu acho que a última coisa que a gente deve falar é de que está muito bem esto de a gente lutar porque a mulher estuprada que tem direito à interrupção legal da gestação seja atendida apropriadamente. Mas acho que, apesar do ambiente negativo, conservador con que estamos en este momento, no debemos dejar de lado el objetivo final que debe ser de que el aborto sea permitido a pedido de mujer. Yo sé de que estoy hablando de algo que parece imposible, más que... Salvani. ¿Me está escuchando? Pode falar, doutor Faundes. Eu acho que as pessoas têm que ter muito claro duas coisas. A primeira, de que não é verdade que há uma tendência conservadora contra o aborto. Não, há uma tendência conservadora contra o aborto seguro, não contra o aborto. Ninguém se preocupa do milhão de abortos que há no Brasil por ano. Se preocupa de que há 1 ou 2 abortos seguros. Toda oposição é contra o aborto seguro, não é contra o aborto. A segunda coisa que a gente tem que ter muito claro é de que a legalização do aborto é seguida de uma redução na taxa de aborto e não um aumento. Então, achar de que legalizar o aborto significa promover o aborto não é o contrário. É só promover a segurança da mulher que se interrompe a gestação, mas não o aumento dos abortos. Em lugar de aumentar, diminuem. Por que diminuem? Enquanto o aborto é clandestino, é comercial. E a quem provee aborto comercialmente não lhe interessa prevenir a repetição. Quando o aborto é legal, é institucional. E a instituição lhe interessa não ter a repetição do aborto. E, por lo tanto, promove a informação à mulher sobre quais são os meios para prevenir a repetição de uma gravidez não desejada e administra os anticoncepcionais de alta eficácia e longa duração que vão a diminuir os abortos repetidos. E como os abortos repetidos são pelo menos 50% do total de abortos, se a gente diminui os abortos repetidos, diminui os abortos. Então, não temos que ter medo de dizer, de promover a descriminalização do aborto, a legalização do aborto, porque esse é um mecanismo não só de promover a saúde e o direito da mulher, sino também de reduzir as taxas de aborto. Obrigado, Verônica. Muito obrigada, doutor Faundes. E vamos aqui também aproveitar essa fala do senhor para avisar que nós vamos promover agora, em novembro, uma live sobre a legalização do aborto, com a presença do juiz Torres e com a presença da doutora Laura, esposa do doutor Faundes, que vai também falar sobre a experiência do México com a legalização do aborto e vai nos dar muitas informações importantes, e o doutor Torres vai nos trazer a questão jurídica e por onde devemos seguir para parar de ter medo de falar da descriminalização do aborto. O aborto deve ser livre para as mulheres e seguro. Agradeço a esse festival maravilhoso, espero que a gente continue agora na programação e agradeço muito essa oportunidade de estar com meus 2 mestres
coordenando, moderando essa mesa. Um grande abraço para todos, todes e todas.